He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Mas esperem aí. Temos homens hoje que fazem o mesmo. Ficam junto à mesma fonte e ainda cometem o mesmo erro que ele. Todos os profetas por 4.000 anos apontaram para ele. Mas porque ele não veio como os credos deles diziam que viria, eles o expulsaram. Aí, exatamente isso. Sim, Senhor, mesmo assim o expulsam. Eles não querem nada a ver com isso, a menos que venha de acordo com o livro deles. Vocês sabem, como o livro de ensino deles diz. Vejam, tem de vir assim. Oh, todos os profetas por 4.000 anos tinham falado dele. E aqui, ele estava diante dele e ele nunca disse nada sobre pedir perdão. Lá estava ele na presença e o cumprimento de todas as palavras dos profetas hebreus bem ali diante dele. E ele nunca pediu perdão, só ficou lá. Oh, foi terrível! Mas fazemos o mesmo hoje, só que estamos diante dele depois de 6.000 anos. Cometemos um erro maior do que Herodes, e Pilatos, e Caifás e os sacerdotes daquele dia. Pois temos mais 2.000 anos de registros adicionados. E ainda cometemos esse mesmo erro.
Eu só suponho que Herodes nem pensou seriamente nisso. Agora, gostaria de saber quão seriamente pensamos sobre isso. Quão seriamente você tenta considerar esta palavra? O que essa palavra significa para você? Sabia que isso é Deus em forma impressa? Mas passamos por cima disso por algum tipo de credo e dizemos, os dias de milagre já passaram. O Dr. Jones disse tal e tal, então está resolvido. E ainda assim, esta Bíblia está em cada livraria, bem perto, em estantes de Bíblias, igrejas e ministros e tal, lá de pé. E leem por cima e ignoram isso por causa de credo. Tentam colocá-lo em alguma outra era. Como fiz a observação 2 ou 3 vezes desde que estou em Phoenix, isso me impressionou. Os homens são assim, sempre louvam a Deus pelo que Ele fez e esperando o que Ele fará, e ignorando o que Ele está fazendo agora. Eles fazem isso, falham em ver. Agora, talvez Herodes pudesse louvar a Deus por ele tirar os filhos do deserto e tal, e diziam, algum dia ele enviará um Messias, glória a Deus, então nós o veremos. E aqui estava ele bem ali diante deles e não o conheceram. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, a ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gosto disso. Sim, Senhor. Lá em sua presença. Suponho que ele nunca pensou seriamente nisso. E muitos hoje fazem o mesmo. Não levam a sério. Não pensam seriamente. Pensam, agora aqui vou à igreja e sou tão bom quanto você. Agora você não deve tomar essa atitude. Você poderia ser tão bom quanto eu e não servir, está vendo? Mas você não deve fazer de homem algum seu exemplo. Você deve fazer de Deus seu exemplo, Jesus Cristo, e deve aceitar a sua palavra. E se não... Agora lembre-se, a Bíblia disse lá no livro de Apocalipse, esta é a revelação completa de Jesus Cristo. Quem tira uma palavra dela ou coloca uma palavra nela, sua parte será tirada do livro da vida. Então, essa é a revelação. Deus, antigamente e de muitas maneiras, Hebreus 1, falou aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, pelo Filho, Cristo Jesus. E Cristo revelando-se, dando-se a conhecer, tomando a sua palavra e fazendo-a crescer. Estava outro dia conversando, creio que com o irmão Carl Williams, havia uma palmeira, creio que foi o irmão Carl ou alguém, e eu disse, não é uma bela árvore? Ele disse, sim. Eu disse, o que ela é? Cinzas vulcânicas. É só isso, pó da terra, com uma vida nela. E essa vida era certo tipo de vida, fez dela uma palmeira. Aqui está outra, é um tipo diferente de árvore, é uma figueira. O que ela é? Cinzas vulcânicas da terra com vida de figueira nela. Bem, olhe para nós, o que somos, o mesmo que essa árvore, cinzas vulcânicas, mas com vida humana nisso. E essa vida humana é da terra e tem de voltar para a terra. Mas há uma vida que vem do alto que um homem, ele vive por essa vida, é a vida eterna. Que tolice! Não poderíamos considerar isso seriamente, amigos. Agora, não é uma emoção, não é guardar um monte de credos, é uma experiência, é um nascimento. Primeiro você tem de experimentar a morte antes de poder testemunhar um nascimento. Como, ponha na ordem certa, experimentar a morte e então testemunhar o nascimento. Qualquer semente tem de fazer o mesmo, e esta semente é Deus. E quando é colocada em seu coração, produz o nascimento de um filho de Deus. E assim foi Jesus, quando esteve na terra. Ele disse, quem pode me condenar de pecado? Ou melhor, quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Se não podeis crer em mim, crede nas obras. Examinais as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. São elas que dizem quem eu sou. E se não preencho essa qualificação, exatamente o que a Escritura disse, o que o Pai disse que eu seria quando viesse, se não preencho, então tenho agido mal. Oh, se nós, cristãos, se nós, ministros, se nós
Homens, mulheres, pentecostais e o restante de nós, se não podemos tomar o que Deus disse que a sua igreja deveria ser, se não podemos estar à altura da estatura que ele disse, então podemos ser condenados de pecado, de incredulidade. Tentamos dizer que os dias de milagre já passaram e todas estas outras coisas, isso e tal e tal e tal e tal. Então podemos ser acusados de incredulidade, pois só há um pecado, que é a incredulidade. Quem não crê já está condenado. Está vendo? Você nem chega à primeira base se não crê. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. E se uma igreja é o que Deus quer, é o que Deus terá. Um grupo de pessoas que possam dizer o que Jesus Cristo prometeu. O que foi prometido nestes últimos dias, que não tenha se manifestado através de nós. Amém. Então podemos nos sentar, lembrar-nos dele, lembrando-nos dele quando nos reunimos. Se há algo que nos falta, que o façamos. Se há algo nos faltando, voltemos a isso. Lembremos-nos do que ele exigia, não do que achamos que devemos ter, mas do que ele disse que precisamos ter. Estão vendo? Precisamos ter desse jeito, do jeito que ele disse. Mas me pergunto se nós dizemos, bem, eu pertenço a isto. Gostaria de saber se você pensa seriamente nisso, sabendo que isso não significa nada para Deus. Não significa nada. Herodes, por certo, disse, bem, agora esperem só um pouco aí. Sabem quem sou? Estão vendo? Ele nunca pensou seriamente e devemos pensar seriamente. Sabem o que ele fez? Quando Cristo foi colocado diante dele pela primeira vez, sendo que todos os profetas, sábios e ao longo das eras falaram deste que viria, e lá estava ele bem ali diante dele. Vocês sabem, na ocasião em que Deus colocou Cristo diante de Herodes, ele só pediu entretenimento. Eu me pergunto, irmãos, pensemos seriamente agora. Nós, pentecostais, será que recebemos o Espírito Santo só para entretenimento? Mas há mais do que isso que o acompanha. Há uma vida que se tem de viver. Pergunto-me se esse é o obstáculo de nossas igrejas hoje, irmãos. Será que é por isso que ainda estamos aqui no deserto, vagando por aqui, em vez de estarmos na terra prometida, possuindo tudo? Pergunto-me se não há algo sobre o que não pensamos seriamente. Estão vendo? Você deve pensar seriamente. Se Pilatos tivesse feito isso, ele o teria libertado. Se Herodes tivesse feito isso, ele o teria libertado. Mas ele não pensou seriamente em sua primeira ocasião. E então, o que ele fez? Pediu alguns truques. É o que acontece hoje. Querem fazer do cristianismo um truque. Algum pequeno truque que você tem na mão. E ouçam, pentecostais, sejam profundamente sinceros nestas coisas. Quando falam em línguas e dão a interpretação, tenham certeza de que essa é a interpretação, entendem? Não tenham um truque, porque querem um truque quando Deus tem o real para vocês. Estão vendo? Por que aceitar um substituto quando os céus estão cheios do verdadeiro? Estão vendo? Estão vendo? Devemos ser sinceros. Não se deve tentar só ignorar e passar por alto. Não devemos fazer isso. Não devemos pedir truques. Devemos pedir serviço. Amém. Senhor, se tenho de ser o capacho, faze-me o melhor capacho que já tiveste. O que eu devo ser, deixa-me ser. Não, faze-me. Se não posso ser um Billy Graham ou um Oral Roberts, ora, não serei nada. Estão vendo? Ora, você é tão importante quanto Billy Graham e Oral Roberts se você é o capacho, se você é de Deus, Deus precisa de um capacho. Ele quer um bom capacho. Só isso, está vendo? Não importa. Mas seguimos em frente, presumindo que devemos ser isto ou aquilo. Não faça isso. Só peça serviço, seja o que for, está vendo? Seja o que for, deixe Deus escolher seu serviço, está vendo? E então, quando ele lhe der serviço, lembre-se de que foi Jesus que o dirigiu até aqui. Você nasceu com esse propósito. Seja um bom servo dele, onde quer que seja. Sim. Jesus disse, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos digo para fazer? Devemos estudar a Escritura. Devemos descobrir qual é o programa e plano de Deus.
Ele disse, vós me chamais Senhor. Disse, mas por que me chamais Senhor quando não fazeis as coisas que eu vos ordeno? Estão vendo? Sim, Senhor é a propriedade. O proprietário é dono da terra. E as pessoas hoje aceitam alegremente Jesus como Salvador. Elas não querem ir para o inferno. Elas o aceitam como Salvador, mas quando se trata de Senhor, não. Estão vendo? Senhor é ser propriedade dele. Se ele quer um tapete, ele o faz um tapete. E você fica tão feliz sendo um tapete de chão quanto estaria sendo uma estrela da manhã. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você quer... Nós queremos... Não queremos tê-lo como Senhor. Queremos um Salvador, mas não queremos Senhor. Então, ele vem como Senhor e fala com você sobre certas coisas da palavra. Bem, eu não sei quanto a isso agora. Vejam. Bem só, não consigo me imaginar fazendo isso. Vocês, senhoras aqui, você diz que vou me cansar depois de um tempo. Não vou. Serei como o homem que disse, certa vez ele foi fazer um reavivamento. Ele disse que pregou sobre arrependimento. A terceira noite, arrependimento. Quarta noite, arrependimento. Ele pregou uma semana inteira sobre arrependimento. E o pastor da igreja, alguns deles foram, ele disseram, irmão, nós realmente admiramos seu sermão, mas o irmão não tem outro? Disse, sim senhor. Disse, tenho outro, mas que todos se arrependam, então pregarei sobre outra coisa. Então, sim senhor. Que a igreja comece pelo seu ABC. Então, passaremos a álgebra como ser profetas e receber dons e tal. Mas vamos primeiro a aprender este primeiro passo primeiro. Aprender a andar antes que possa correr, sabe? Assim, se te fatigas com homens que vão a pé, o que vais fazer? Muito bem. Mas nós queremos nos lembrar do nosso Senhor. É disso que você tem de se lembrar, que é a Ele que você está servindo. Você não recebe esses dons só para ficar se divertindo com eles. Isso mesmo. Afinal, há muitos que falam sobre dons, os quais tenho certeza que pela forma como agem, não sabem o que é. Estão vendo? Estão vendo? Os dons de Deus e coisas tais não são algo com que se brinca. Os dons de Deus são nobres e são exaustivos, são cansativos. Não disse-te, na presença de Deus não é gritar. A presença, essas são só as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre você, está vendo? Mas a presença de Deus é algo custoso. Não quero que se esqueçam de adquirir essa fita, se puderem. Senhores, que horas são? E lembrem-se disso. Jacó, quando se recostou naquele travesseiro, pedra, certa noite, e o Senhor lhe apareceu em visão, e ele viu anjos descendo e subindo. Quando se levantou, ele disse, este é um lugar terrível, não é outro lugar senão a casa de Deus. Lugar terrível. Quando o profeta Isaías havia profetizado por muitos anos sobre Uzias, e quando Uzias lhe foi tirado por tentar usurpar o papel de sacerdote, e foi ferido de lepra e morreu, Isaías talvez tivesse 40 anos, 50, e ele tinha sido profeta desde bebê, pois profetas nascem profetas. Seus dons e vocações são sem arrependimento. E lá estava ele, um profeta do Senhor, lá orando certo dia e confessando os seus pecados no altar, e de repente ele entrou na presença de Deus e viu Deus sentado no céu, e a cauda do seu manto, ele viu serafins com seus rostos santos cobertos com asas e seus pés cobertos com asas, e voando com asas, clamando, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, e Isaías lembrou-se então de que sua pequena jornada não foi grande coisa. O que ele clamou, ele sabia que seu dom, ele não tinha agido certo com ele. Ele estava bem distante. Disse, Senhor, sou um homem de lábios impuros e eu habito entre pessoas de impuros lábios. E então o anjo, vejam, é algo terrível. Ele disse, ai de mim. Não é questão de abençoar e gritar e berrar, isso é bom. Agora, lembrem-se, não estou condenando isso, mas estou lhes dizendo, não é disso que estou falando. É o poder e a presença de Deus que traz um temor tão santo que você fica paralisado em sua presença. Você sempre se lembrará. Você se lembra
E Isaías se lembrou enquanto viveu. Imagino que quando as serras estavam cortando o seu corpo, ainda se lembrava daqueles anjos clamando: Santo, Santo, Senhor Deus. Certamente. Jacó, em suas últimas horas, pôde se lembrar daqueles anjos subindo e descendo, e foi algo tão terrível para ele. Não é o que as pessoas pensam que é. É algo diferente. O que precisamos fazer é entrar em sua presença, lembrando-nos dele, que ele nos trouxe aqui, não para gracejos, mas para servir. Nos trouxe aqui para trabalhar para ele. Ele tinha algo de que se lembrar. E quanto a Judas Iscariotes, ele também tem algo de que se lembrar. Judas tem algo de que está se lembrando esta noite. Claro que está, e sempre se lembrará. Claro, porque ele vendeu o Senhor Jesus por ganho pessoal. Gostaria de saber esta noite se não há muitos fazendo o mesmo hoje, vendendo sua primogenitura por ganho pessoal, quando você deveria estar avivado por Cristo. Quando deveria estar fazendo algo para Ele, trabalhando para Ele ou algo, você vai se unir a algum lugar onde possa viver da maneira que quiser e ainda afirmar ser cristão. É o que o mundo está buscando esta noite. O mundo, eu disse, não o crente. O crente está buscando toda a estrada reta em que possa andar para acertar. Mas o incrédulo está querendo um lugar aonde possa ir e só manter sua confissão de cristão e então viver como quiser. É o que esta nação queria para presidente e é o que tem. Exatamente. É o que a igreja quer. É o que tem. Sim, Senhor. É o que você recebe. Mas o crente quer que tudo seja removido dele. Ele quer deixar todo o pecado e o embaraço que tão de perto o rodeia para poder correr com paciência a carreira que lhe está proposta. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sim. Lembrando-nos dele ao deixarmos todo o embaraço. Mulheres deixando o cabelo crescer. Homens, parem de ser um rico e vão à igreja e façam o que é certo e todo outro tipo de coisa. E pastores com diáconos em sua junta, casados 3 ou 4 vezes e tudo isso. Aceitam coisas porque dão muito de oferta e tudo mais. Tem de render-se a alguma organização porque eles dizem que é o certo e a Bíblia diz algo diferente. Deixem todo o embaraço. Lembrem-se de Jesus. Ele se tornou muito impopular. O jovem Rabi era um dos maiores homens do mundo no dia em que estava curando os enfermos e fazendo todo o bem, curando as pessoas e dando vista aos cegos, mostrando às pessoas e manifestando Deus através delas, pelo pensamento da própria mente delas. Ele podia lhes falar. Era um grande Rabi. Mas certo dia ele se sentou e começou a lhes contar a verdade do Evangelho. Ele não foi mais popular a partir de então. Não, nunca mais. De repente, e todo o grupo se foi. E então os 70 disseram: duro é este discurso, quem pode entendê-lo? E se foram. Então ele se pôs de pé e perguntou aos discípulos: quereis vós também retirar-vos? Disseram: para onde iríamos, Senhor? Tu somente. Nós nos rendemos. Estamos prontos, não importa o que seja. Estamos prontos para ir. Lembremos-nos dele assim. Lembrem-se, ele foi nosso exemplo. Ele fez tudo. Condenou todo o fariseu. Condenou tudo do mundo. Passou pelo mundo sem mancha em si. Ele foi um cordeiro examinado por Deus. Ele disse: este é o meu filho amado. Nele me comprazo. Ele viveu tal vida. E então ele tomou todo o pecado do mundo, o meu pecado e o seu pecado, e o pôs sobre ele. E então até o suor da sua fronte sagrada, como gotas de sangue, caía ali. Não porque fosse culpado, mas era a minha culpa fazendo isso e a culpa de vocês. E se ele pode fazer isso por vocês e por mim, como poderíamos nos levantar sob alguns dogmas e tolices do mundo e as coisas deste dia moderno? Devemos nos lembrar do nosso Senhor, lembrar do que ele pagou por este preço da salvação. Nunca se envergonhem disso. Estejam prontos a relatar a qualquer homem sobre a esperança que repousa dentro de vocês. Devemos fazer isso, irmãos. Estamos chegando às últimas horas agora. O sol está se pondo, a civilização veio do Oriente, agora está na costa oeste, não pode ir mais longe, a barreira está lá e todo o pecado do mundo está se amontoando e se avolumando em ondas vergonhosas de Hollywood. Entrou direto na igreja. E que momento é! Devemos nos lembrar disso, irmãos.
lembrar-nos do nosso Senhor. O que Ele faria se estivesse aqui hoje? Ele cumpriria essa palavra. No meio de toda a tentação, Ele ficou com essa palavra. Ele fez isso. Ele foi o exemplo de vocês. Quando Satanás veio a Ele e disse, transforma estas pedras em pães, Ele disse, está escrito. Vejam, constantemente com a palavra do Pai, devemos nos lembrar e fazer o mesmo. Ele foi o nosso exemplo. Sim, Senhor. Aqueles sacerdotes daquele dia também terão muito do que se lembrar. Eles estão se lembrando disso esta noite no mundo dos perdidos. Você diz, irmão Branham, o irmão chamaria aqueles sacerdotes, santos sacerdotes, que eram homens piedosos. Agora espere aí. Eles se fizeram piedosos. Eles tinham uma falsa santidade, uma falsa piedade que na verdade não era de Deus. Jesus lhes disse claramente, vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as obras dele. Ele lhes disse o que eles eram, e eles também têm muito do que se lembrar, pois quando viram aquela manifestação genuína do Messias, provando que ele era o Messias, eles deliberadamente rejeitaram e disseram que era um espírito maligno fazendo isso. Disseram que era Beelzebul, e Jesus declarou que isso era blasfêmia. Qualquer que dissesse uma palavra contra o Espírito Santo nunca seria perdoado. Eles têm muito de que se lembrar. Não tomemos o lugar deles, irmãos. Que nossa porção não seja como a deles. Mas se tenho de ser, que seja como Natanael, dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que eu fique como um desses, que eu fique. Que vocês, mulheres, fiquem como a mulher junto ao poço, como ela está esta noite. Ela tem muito de que se lembrar, como falamos. Ela achou uma fonte. E agora, aqueles sacerdotes, eles terão... Por que eles fizeram isso? Por puro ciúme. Essa é a única maneira. Eles eram zelosos de seu credo. Eram zelosos de suas tradições. Seus anciãos tinham estabelecido uma tradição que era contrária à palavra e eram zelosos dessa tradição. Irmãos, não tenhamos de responder por isso, zelosos de qualquer tradição. Lembremos-nos de Jesus, o que ele era. Fiquemos com o que ele disse. Por puros ciúmes, eles fizeram essas coisas. Oh, que coisa. Sim, Senhor, eles... O homem rico também tem muito de que se lembrar. Foi-lhe apresentada a oportunidade de receber Jesus Cristo, mas ele amou mais os louvores dos homens do que os louvores de Deus. E lembrem-se, a Bíblia diz claramente que ele se lembrou disso depois de estar morto e no inferno, e a mensagem voltou a ele. Lembra-te, em tua vida, tu tiveste a oportunidade. E Phoenix, você tem a oportunidade. O mundo tem a oportunidade. Não deixe que isso cruze seu caminho e você deixe de vê-la como Herodes e muitos deles fizeram. Agora, eles mostram que aqueles sacerdotes, na verdade, sabiam quem ele era, pois Nicodemos expressou isso quando veio. Ele era um dos principais dos fariseus. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém poderia fazer essas coisas se Deus não fosse com ele. Vejam, eles sabiam disso, mas vejam, eles têm de se lembrar disso. Eles estavam cientes disso, mas não o fizeram. Deixar que seu credo o impeça de receber o batismo do Espírito Santo, porque lhe dizem que não existe isso. Aqui. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Is
Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord? Listen now what He said. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.